Hoje, no Paraná S.A., o farmacêutico e bioquímico, presidente do conselho da maior empresa do mundo de franquias no segmento cosméticos e perfumes, o fundador de O Boticário. Obrigado pela presença, Miguel. Obrigado a vocês. Miguel, apotecário é um termo que precedeu o boticário. Em 1503, na França, nasceu uma figura mitológica que depois tornou um médico chamado Nostradamus, que foi um dos primeiros apotecários a prescrever receitas, ervas e medicamentos da época. Centenas de anos depois, passamos para a terminologia boticário e depois o atual farmacêutico. Em que momento nasceu esse nome e da onde veio? Veio da sua cabeça? Veio de alguém da equipe? Como é que foi a história? Bom, nasceu logo com a ideia de criarmos uma farmácia de manipulação. Era aquela farmácia na Saldanha Marinho que se tornou famosa até pela sua origem. E o nome mais criativo que nós encontramos no momento para essa iniciativa era relembrar, né, até uma homenagem, né, para aquele antigo manipulador de fórmulas que tinha também algo de mágico, né, e a gente desde o começo queria dar um toque de magia dentro do nosso negócio. Foi aí que surgiu. Os símbolos fazem parte da tradição, da cultura. Esse foi uma das razões, então, para usar uma palavra tão simpática e de gosto popular? Sim, e até porque rapidamente você podia identificar aquilo com um negócio diferente, que desde o começo nós queríamos efetivamente fazer alguma coisa totalmente diferenciada. Desde a decoração do local, que quem passava na época na Saldanha Marinho, não conseguia identificar no primeiro momento que aquilo era uma farmácia totalmente diferente. Até porque nós não vendíamos medicamentos prontos lá. Então as pessoas entravam na Saldanha e perguntavam, puxa vida, o que você faz aqui? E já era uma parte do marketing, até pela falta de recursos, era uma forma de tornarmos mais conhecido a nossa atividade. Agora nós vamos falar de alguns passos estratégicos que deram guinadas na operação de O Boticário. Em algum momento, você esteve negociando em São Paulo uma grande quantidade de embalagens, cerca de 70, 80 mil embalagens, que o empresário da época não iria mais utilizar, porque tinha mudado o segmento de atuação dele, chamado Silvio Santos. E você parcelou isso em 12 vezes, a perder de vista, trouxe todas essas embalagens para cá, criou os produtos e expôs na Saldanha Marinho, na loja do aeroporto. Esse foi um momento de guinada na vida da empresa? Acredito que qualquer iniciativa tem um momento de guinada, como você falou muito bem, que às vezes você não consegue reconhecer exatamente qual é esse momento, mas você sabe que se deixar passar na frente, dificilmente você vai ter uma oportunidade dessas. Isso surgiu, na realidade, quando a gente começou a pensar em fabricar, inclusive, alguns perfumes, onde na perfumaria, principalmente, a questão da embalagem é super necessária. E daí, numa viagem para São Paulo, casualmente eu soube desse estoque do Silvio Santos e também da pressa que ele queria se livrar daquilo, porque ele precisava entrar num outro empreendimento, que era naturalmente o início da televisão própria dele, e precisava se livrar do barracão. Aí eu cheguei lá, tinha uma poeira enorme, aqueles frascos. Aí eu disse, bom, vou levar se você me fizer em 12 vezes. Eu nem imaginava em comprar. Mas na hora que ele topou, disse, meu Deus, agora eu tenho um grande problema e preciso pagar isso. Lembro que vieram 2 carretas para Curitiba com os vidros do Silvio Santos. E minha grande preocupação foi realmente como que eu ia vender tanto vidro. Foi aí que nós criamos já, na época, quase 14 fragrâncias diferentes, todas elas no mesmo frasco. E eu pensei, bom, se eu não conseguir vender isso aqui, eu vou fazer uma cartinha para ele. Vou dizer, cara, o Silvio, está aqui tua mercadoria, né, uma devolução de mercadoria, não consegui vender. Quer dizer, na época, o pior que poderia acontecer seria isso. E aí também, eu acho que a gente tira uma lição interessante, que eu acho que em qualquer situação mais crítica, você tem que pensar qual que é o cenário, qual que é a pior possibilidade. E daí você diz, bom, eu acho que dá para absorver e tocar em frente, né? Porque muitas vezes você não tem noção daquilo que pode acontecer. Tem que tomar iniciativa e vamos embora. Já continuamos com essa parte das guinadas estratégicas, mas em todo o ambiente corporativo, a gestão ensina, vai chegar um momento, Miguel, eu tive a oportunidade de perguntar isso
também para um empresário vencedor há 2 semanas atrás, Oriovisto Guimarães, onde métricas, índices, indicadores, estatísticas e a própria opinião do grupo contribui, mas alguém tem que tomar a decisão e daí a ousadia e a coragem passam a ter um poder no voto decisório também. Você soube lidar muito bem com isso ao longo desses anos, tanto na presidência do Boticário como na presidência do Conselho, né? Eu acredito que sempre que a gente se defronta com alguma coisa que você tem que tomar uma grande decisão, você tem que levar em conta que existe um salto no escuro, né? Esse salto no escuro que eu acho que faz parte até do empreendedorismo, pois às vezes você não tem as informações todas na tua mão que permitam uma decisão mais clara, mais racional. Você tem uma parte delas, mas tem um lado, vamos dizer, um lado mais escuro, que acho que é aí que está o momento da coragem de dizer, eu vou dar esse pulo e vamos lá, né? Efetivamente, eu acho que é um ato, acho que é de coragem, de dar esse salto. Continuando aí na história da marca O Boticário, depois falaremos do grupo e a situação no presente dele. Quando você pega o nome da sua segunda filha, coloca num produto, esse produto é eleito por 9 vezes, na época pela revista Capricho, como, em primeiro lugar, o mais premiado de maior aceitação no coração das consumidoras brasileiras, que foi o Tati. Isso foi puro planejamento ou são aquelas situações na vida do empreendedor e empresário que tudo conspirou a favor? Eu te diria que tudo conspirou a favor. Porque na época a gente sentia que dentro do portfólio que nós tínhamos de fragrâncias, havia uma certa oportunidade para alguma fragrância mais pro lado do lavanda, mas de um lavanda muito refinado, alguma coisa que fizesse a grande diferença. E eu lembro que na época disse, puxa vida, mas a fragrância talvez não seja apenas suficiente. A gente, claro, que ia vestir essa fragrância dentro da nossa ânfora e disse, sabe o que, no lugar de ser um perfume amarelado, esverdeado, vou fazer o primeiro perfume azul, acho que do mundo. E tanto que a fragrância da Tati continua sendo um tom azulado muito lindo e possivelmente isso também serviu como um grande chamariz de um produto totalmente diferenciado em relação até da concorrência e dentro do nosso portfólio. Miguel, o Papa do Marketing, Philip Kotler, fala muito bem que o grande impulso emocional é que transforma o consumidor e fideliza o consumidor, independente de todas as estratégias. E o Boticário sempre lidou muito bem com isso. Essa leitura do coração humano, de saber ao longo de todos esses anos de história da marca e hoje das marcas, você diria que é um talento, é um sentimento que você sempre conseguiu entender? Eu acredito que saber ouvir talvez seja um grande atributo. E durante toda a minha vida eu sempre acho que fui um bom ouvinte e sou ainda. Então, aí você acaba captando, né, o que é importante, né? E na hora que nós dedicamos, né, uma grande parte do nosso trabalho para as mulheres, eu acho que saber ouvir as mulheres é muito importante, porque elas têm uma noção e um grande diferencial do raciocínio masculino, né? É muito mais emocional, as mulheres são muito emocionais, são acolhedoras, têm uma percepção das coisas que a gente não tem, são multicanal, né? Nós somos muito pragmáticos nas coisas e naturalmente aí tudo isso permeia um lado emocional. E na hora que a gente fala de uma categoria ou as diversas categorias de produto em que nós trabalhamos, que são perfumaria, são maquiagem, são produtos para tratamento, shampoos, naturalmente se você analisar com profundidade isso, são todos produtos que estão muito conectados com a questão das memórias, a questão da autoestima. A maquiagem, por exemplo, eleva, né, a autoestima da mulher. Ainda mais em momentos de crise, em momentos difíceis, né? Eu acho que na hora que uma mulher passa um batom, ela tem uma reação, ela se sente diferente.
E os perfumes que nos levam às memórias, da primeira namorada, de situações, de lembranças das pessoas queridas que você tem, que através de apenas uma fragrância, teu cérebro já imediatamente sintoniza alguma memória agradável que você passou na vida. Como o Miguel falou, a grande experiência do consumidor para mexer com as emoções é o sensorial. O Boticário sempre teve muito talento e muita estratégia para trabalhar com as gerentes, as atendentes, as vendedoras e a arquitetura do ponto de venda. Esse foi um grande diferencial na construção de toda essa história? Se você imaginar, para nós sairmos de uma rua que nem a Saldanha Marinho, que é uma rua bastante secundária em Curitiba, para chegarmos onde nós chegamos hoje, mas bem no início, a única possibilidade que eu sentia em que nós teríamos alguma possibilidade de fazermos um bom trabalho dentro do mercado seria, em primeiro lugar, pela qualidade inquestionável do produto. Essa qualidade que é perceptível, né, na hora que você usa um shampoo, usa uma fragrância, que você percebe o diferencial entre um produto de excelente qualidade e um mais ou menos, que são coisas que você percebe no uso, porque se você analisar, todos os cremes são brancos, você tem que realmente sentir a grande diferença. Então, desde o início eu sentia que se nós teríamos alguma chance seria através da qualidade, do atendimento totalmente diferenciado e, na sequência, pelo tipo de canal de distribuição que a gente acabou optando, que foi o canal de franquia. Então aí se formava um trinômio muito interessante que aumentava a nossa chance de sucesso num país complexo, né? Complexo pelos seus canais de distribuição, na época pelo grande problema de comunicação e de logística que nós teríamos que enfrentar. Foi aí que nós optamos inclusive pelo sistema de franquia para que a gente pudesse, junto com as centenas de parceiros que nós temos hoje no Brasil todo, almejarmos um crescimento. Hoje são mais de 3.900 lojas e franquias. Mas houve um momento lá atrás que na primeira convenção do Boticário você tinha cerca de 500 PDVs ativos. Nesse dia da convenção especificamente, quando você se deu conta do tamanho dessa operação, na primeira convenção, ali que você viu realmente o peso que você estaria exercendo e carregando sobre toda essa operação? Não tenha dúvida. Foi inclusive na Avenida Kennedy, no antigo Pinheiros, né, no Clube de Pinheiros, que na hora que eu vi quase, deviam ter umas 350, 400 pessoas, na hora que eu vi aquela gentarada toda, eu disse, meu Deus, minha responsabilidade está aumentando cada dia. E foi, na verdade, nessa convenção que nós decidimos que a rede inteira levaria o nome do Boticário. Que até então nós tínhamos nas diversas capitais o nome principal da loja e revendedor dos produtos do Boticário. Foi aí que nós falamos, bom, nós precisamos optar numa única marca e trabalharmos daqui para frente todos unidos embaixo de um único sobrenome que era o Boticário. E foi aí, naturalmente, que surgiram todas as questões de padronização do atendimento, padronização de loja e um engajamento de todos aqueles primeiros revendedores dentro de um único foco e numa única, enfim, num único canal de comunicação que a gente queria fazer. A partir daí, a gente conseguiu efetivamente uniformizar uma série de coisas que até o momento até estavam um pouco dispersas, né? Se a gente considerar que de 79, 80 até 85, com a velocidade que nós atingimos quase 500 pontos de venda, você pode imaginar naquele momento, não a confusão, mas como isso estava heterogêneo, né? Em termos, isso aí que nós sentimos a necessidade de unificarmos tudo isso dentro das mesmas políticas, dentro de que seja aqui, seja no Rio Grande do Norte, o Boticário tinha que ter a mesma cara.